Nenhuma guerra foi mais sangrenta ou cruel do que a Dança dos Dragões, como os cantores e o mestre Munkun resolveram chamá-la. Foi o pior tipo de guerra, uma guerra entre irmãos. Apesar da preferência inabalável de Viserys por Rhaenyra, o príncipe Aegon foi convencido a assumir o trono por sua mãe e pelo pequeno conselho antes mesmo do corpo de Viserys esfriar. Quando Rhaenyra, legítima herdeira do trono, soube disso, teve um acesso de raiva. Na época, ela estava em Pedra do Dragão, aguardando o nascimento de seu terceiro filho com o príncipe Daemon. Na série A Casa do Dragão, Aegon foi coroado no Fosso dos Dragões. Ele foi coroado por Criston Cole, que ficou conhecido como Fazedor de Reis. Na série, Rhaenys, que apoiava Rhaenyra, foi até o fosso para recuperar o seu dragão Meleys e causou um tumulto. Ela saiu do subterrâneo com o dragão, abrindo um buraco no chão e matando várias pessoas. Depois ameaçou Aegon II e sua mãe Alicent, fazendo o dragão rugir com sua raiva. Que merda, hein? Todo dia tem uma... Galera, eu gosto muito da série A Casa do Dragão, mas quero deixar claro que prefiro a versão dos livros. Essa cena da Rhaenys saindo do chão para ameaçar a Alicent é a menos pior. Há mudanças ainda maiores que causam um efeito borboleta mais significativo. Eu vou contar a história com os meus textos baseado nos livros O Mundo de Gelo e Fogo e Sangue, mas também vou mostrar a versão da série quando eu achar que for necessário, não se preocupem. Já peço pra você deixar aquele like, porque esse vídeo vai dar muito trabalho pra ser feito. Galera, um feliz ano novo pra todos vocês, obrigado a todos que estão me acompanhando até aqui e que 2025 seja um ano espetacular para todos nós. Lembrando que esse ano tem a nova série do universo de GOT chamada O Cavaleiro dos Sete Reinos. Acredito que vai lançar em julho, mas essa data não é totalmente precisa. Para quem não sabe, eu fiz uma narração desse livro e publiquei aqui no meu canal e também lá no meu Spotify. O link está na descrição desse vídeo. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Após a coroação de Aegon II, nenhuma comemoração foi ouvida em Pedra do Dragão. Em vez disso, gritos ecoavam pelos corredores e escadarias da Torre do Dragão do Mar até os aposentos de Rhaenyra Targaryen, que se contraía e estremecia em seu terceiro dia de trabalho de parto. A criança não era esperada até a próxima volta da lua, mas as notícias de Porto Real levaram a princesa a uma fúria negra e sua ira pareceu adiantar o parto, como se o bebê dentro dela estivesse zangado também e lutando para sair. A princesa gritava maldições durante todo o trabalho de parto, invocando a ira dos deuses sobre seus meio-irmãos e a mãe deles, a rainha. Ela amaldiçoava a criança dentro de si também, Cogumelo nos conta. Quando o bebê finalmente nasceu, provou ser realmente um monstro, uma garota natimorta, retorcida e mal formada, com um buraco no peito onde o coração devia estar e uma cauda atarracada coberta de escamas. Ou assim Cogumelo a descreve. O anão nos conta que foi ele quem levou a coisinha para o pátio para queimá-la. A garota morta se chamara Visenya. A princesa Rhaenyra anunciou no dia seguinte, quando o leite de papoula reduziu sua dor. Após o parto, Rhaenyra se preparou para a guerra. Tanto ela quanto Alicent tinham apoiadores entre os parentes e entre os grandes senhores do reino. E cada lado tinha dragões. Era uma receita para o desastre e isso se confirmou. O reino sangrou como nunca antes e seriam necessários anos até que as feridas fossem curadas. Durante a Dança dos Dragões, os Verdes tinham 6 dragões em sua posse. Tessarion, também conhecida como a Rainha Azul, foi um dragão fêmea. Ela era montada por Daeron Targaryen, o filho mais novo do Viserys com Alicent Hightower. Daeron ainda não apareceu na série. Morgul foi um jovem dragão vinculado à princesa Jaehaera Targaryen antes da Dança dos Dragões. Jaehaera e Morgul eram jovens demais para a guerra. Shraikos foi uma jovem dragão fêmea ligada ao príncipe Jaehaerys Targaryen. Ela não participou da guerra pois também era jovem demais, e Jaehaerys foi morto por sangue e queijo. Dreamfire era uma dragão fêmea montada pela princesa Rhaena Targaryen, dos anos 35 depois da conquista até 73 depois da conquista. Durante a dança foi a montaria da rainha Helaena Targaryen. Vhagar foi a montaria de Visenya, irmã de Aegon o Conquistador, mãe de Maegor o Cruel. Foi montada por Baelan, o pai de Daemon e Viserys. E anos mais tarde foi a montaria de Laena Velaryon. Durante a Dança dos Dragões foi a montaria de Aemond Targaryen. E por último Sunfyre, que segundo o arquimestre Gildain era o
dragão mais bonito da Terra. Suas escamas douradas reluziam como ouro sob a luz do sol, e suas asas possuíam membranas de um delicado tom rosa claro. Ele foi a montaria do rei Aegon II Targaryen. Os negros, por outro lado, tiveram 11 dragões em seus territórios. Vermax foi o dragão de Jaehaerys Velaryon, jovem, mas forte. No momento em que a dança dos dragões começou, Vermax era grande o suficiente para a batalha. Arrax era tão jovem quanto Vermax e foi a montaria de Lucerys Velaryon. Foi morto com seu cavaleiro por Vhagar nas Terras da Tempestade. Tyraxes foi o dragão de Joffrey Velaryon. Era jovem demais para a dança dos dragões, foi morto no assalto ao Fosso dos Dragões. Stormcloud foi o dragão do príncipe Aegon Targaryen, filho de Rhaenyra com Daemon. Era jovem demais para a batalha. Moondancer, ou Baila-Lua, era muito rápida, tanto no céu como no chão. Foi a montaria da princesa Baela Targaryen durante a dança. Meleys, conhecida como a Rainha Vermelha, foi uma velha dragão fêmea, montada pela princesa Alyssa Targaryen durante o reinado do rei Jaehaerys I Targaryen e, mais tarde, pela princesa Rhaenys Targaryen. Morreu na Batalha do Pouso de Gralhas. Sea Smoke, ou Fumaresia, foi um dragão que havia sido montado por Laenor Velaryon e depois deixado para viver selvagem em Pedra do Dragão. Durante a Dança dos Dragões, foi a montaria de Adan Velaryon. Silverwing, ou Asa Prata, foi a dragão fêmea da boa rainha Alysanne Targaryen. Durante a Dança dos Dragões, foi a montaria de um semente de dragão chamado Ulf o Branco. Ela sobreviveu à Dança dos Dragões. Vermithor, conhecido como a Ira de Bronze, ou a Fúria de Bronze, foi um dragão macho montado pelo rei Jaehaerys I Targaryen. Durante a Dança dos Dragões, foi a montaria de um semente de dragão chamado Hugh Martelo. Morning, ou Manhã, foi um dragão que eclodiu no final ou durante a Dança dos Dragões. Pertenceu à Lady Rhaena Targaryen, a filha do príncipe Daemon e Laena Velaryon, e morreu por volta de 152 depois da conquista. Syrax foi uma dragão fêmea, ela foi a montaria exclusiva de Rhaenyra Targaryen. Seu nome veio de uma deusa de Valíria, formidável com escamas amarelas. Caraxes, também chamado de Wyrm de Sangue, foi o dragão montado pelo príncipe Aemon Targaryen durante o reinado de Jaehaerys I e mais tarde pelo príncipe Daemon. Além desses formidáveis dragões, Rhaenyra possuía mais 3 dragões selvagens no Monte Dragão, um vulcão que fica na Ilha de Pedra do Dragão. O mais perigoso de todos os dragões foi Cannibal. Dizem que ele não deixava ninguém se aproximar e que se alimentava de outros dragões. Muitos morreram tentando domá-lo. Ele desapareceu no final da guerra. Grey Ghost, ou Fantasma Cinza, foi um dragão selvagem que vivia numa torre de exaustão de fumaça no lado leste do Monte Dragão. Ele nunca foi montado. E nos livros há indícios de que ele foi morto por Sunfire. E por último, Shipstealer, mais conhecido como Roubo-Ovelha. Foi um dragão selvagem que, após rejeitar vários montadores, se tornou fiel a Nettles, uma garota que usou ovelhas como iscas para ganhar a confiança do dragão. Ela e sua montaria sumiram após a Dança dos Dragões. Pessoal, preciso explicar uma grande mudança da série em relação ao livro. São alterações que vão impactar diretamente no futuro de A Casa do Dragão. Na série, a personagem Nettles foi completamente cortada e substituída por Rhaena Targaryen, filha de Daemon. Além disso, na adaptação, Rhaena encontra o dragão Roubo-Ovelha no Vale de Arryn, algo que, segundo George R. R. Martin, não faz o menor sentido. O vale é conhecido por seu clima frio, bem diferente do ambiente quente preferido por dragões. Se fosse comum dragões vagarem sozinhos por Westeros, haveria milhares deles durante o auge do Império Valeriano. Pode parecer um detalhe, mas não deixa de ser um furo de lógica. Outra consequência dessa mudança é que, agora, Rhaena não poderá ter Morning, o dragão que nasceu e viveu cerca de 20 anos após a dança. No livro, Nettles é retratada como uma suposta amante de Daemon, o que gera um grande conflito com Rhaenyra, já que essa traição abala profundamente a relação deles. Vou contar tudo nesse vídeo, fica ligado aí. A alegação de Cogumelo de que a rainha Alicent apressou a morte do rei Viserys com uma pitada de veneno novinho pode ser, talvez, deixada de lado, mas ninguém pode duvidar de que o primeiro sangue a ser derramado na dança foi o do velho mestre da moeda, o Lord Bisbury, quando ele insistiu que a verdadeira herdeira de Viserys era Rhaenyra e que ela devia ser coroada. Os relatos diferem sobre como este discordante foi tirado do caminho. Alguns dizem que ele morreu de febre após ser jogado nas celas negras, enquanto outros afirmam que Sir Criston Cole, o senhor comandante, que logo seria chamado de Fazedor de Reis, abriu sua garganta com uma adaga na mesa do conselho. Cogumelo, porém, tem uma versão diferente. Ele sugere que Cole atirou Bisbury pela janela. No entanto, é importante lembrar que Cogumelo estava em Pedra do Dragão nessa época, ao lado de Rhaenyra, o que torna seu relato questionável. Na série A Casa do Dragão, Bisbury
Fury tenta se levantar e sair da reunião do Pequeno Conselho, mas Criston Cole o empurra de volta na cadeira com tanta força que o Mestre da Moeda acaba batendo a cabeça e morrendo. Mas nem de longe esse seria o último assassinato nos primeiros dias da dança. No entanto, as mais lamentáveis foram as mortes do jovem príncipe Lucerys Velaryon, filho de Rhaenyra, e de Jaehaerys, filho e herdeiro de Aegon. A morte de Luke Velaryon foi testemunhada por muitos olhos na corte de Ponta Tempestade e os relatos concordam em grande parte. Enviado pela mãe a Ponta Tempestade para conseguir o apoio do Lord Borros Baratheon, Luke chegou a descobrir que o príncipe Aemond Targaryen já estava ali antes dele. Aemond era mais velho, mais forte e mais cruel que Lucerys, e odiava Lucerys com todo o seu coração, pois fora Lucerys quem lhe custara um olho 9 anos antes. Lord Borros negou a Aemond seu desejo de vingança dentro de seu salão, mas deixou claro que não se importava com o que acontecesse fora. Então o príncipe Aemond, montado em Vhagar, perseguiu Lucerys e seu jovem dragão Arrax. O príncipe Luke e seu dragão, atrapalhados pela tempestade que caía fora das muralhas do castelo, morreram dentro do campo visual de Ponta Tempestade, despencando no mar. No início da Dança dos Dragões, as grandes casas de Westeros se dividiram entre os dois pretendentes ao Trono de Ferro, Aegon II e sua meia-irmã, Rhaenyra. Entre os principais apoiadores de Aegon II estavam o Lord Ormond Hightower de Vila Velha, influenciado por sua ligação familiar com a rainha Alicent Hightower, Lord Jason Lannister de Rochedo Casterly, que forneceu recursos e tropas significativas, e, após algum tempo, o Lord Borros Baratheon de Ponta Tempestade, que se aliou a Aegon II após receber promessas de casamentos vantajosos e outras recompensas. O Lord Grover Tully de Correhill desejava lutar pelo rei, mas devido à sua idade avançada e enfermidade, foi desafiado por seu neto, Elmo Tully, que inclinou a casa Tully a apoiar Rhaenyra, contrariando os desejos do falecido Lorde. Os principais apoiadores de Rhaenyra incluíam o Lord Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, que forneceu a poderosa frota de Driftmark, e Jaime Arryn, que ofereceu segurança aos filhos de Rhaenyra, e Lord Cregan Stark de Winterfell, que prometeu lealdade a Rhaenyra, embora sua ajuda tenha demorado a chegar, pois ele priorizou a colheita e a preparação do norte para o iminente inverno. Surpreendentemente, o Lord Dalton Greyjoy, ou Lula Gigante Vermelha, realizou incursões nas terras ocidentais e saqueou Lennisporto em nome da Rhaenyra, apesar das tentativas de Aegon II de conquistar seu apoio. Os Tyrell de Jardim de Cima optaram por não se envolver diretamente no conflito, mantendo-se afastados da guerra para preservar a estabilidade da Campina. Da mesma forma, Dorne, que não fazia parte dos Sete Reinos na época, também se manteve à margem do conflito, não apoiando nenhum dos lados. Aegon II Targaryen, o sexto rei Targaryen a se sentar no Trono de Ferro, era fisicamente semelhante ao seu pai, Viserys I, mas possuía uma personalidade distinta. Descrito como um jovem bonito, Aegon II tinha um bigode fino e semblante carrancudo. Era preguiçoso, aborrecido e glutão, além de muito promíscuo, tendo sido pai de vários bastardos. Se você quiser ver a história de Viserys I, o vídeo completo está na minha playlist chamada Os Reis Targaryen. O link está na descrição do vídeo. Aegon era um cara ganancioso. Durante o seu reinado, ele nunca conheceu alegria nem paz. Ele usava a coroa de Aegon o Conquistador e portava sua espada, a Blackfyre. Como domava o dragão Sunfyre, ou Dourado, Aegon adotou um dragão dourado como seu símbolo pessoal. Durante a Dança dos Dragões, seus apoiadores usavam esse emblema. A mensagem que o príncipe Daemon mandou de Harrenhal para a Pedra do Dragão depois de saber da morte de Lucerys foi: olho por olho, um filho por um filho. Lucerys será vingado. Daemon era o príncipe da cidade e ainda tinha muitos amigos nas tavernas e bordéis de Porto Real. A principal delas era sua antiga amante Missária, o Verme Branco. Ela garantiu vingança, contratando um bruto e um caçador de ratos que entraram para a história como Sangue e Queijo. Graças à sua profissão, o caça-ratos conhecia todos os segredos dos túneis de Maegor. Esgueirando-se até a Fortaleza Vermelha, Sangue e Queijo capturaram a rainha Helaena e seus filhos. E então ofereceram à esposa de Aegon II uma escolha brutal. Qual de seus filhos deveria morrer? Ela chorou, implorou e ofereceu a própria vida em vão. No final, escolheu Maelor, o mais novo, e considerado jovem demais para entender. Em vez disso, Sangue e Queijo mataram o príncipe de Jaehaerys enquanto a mãe berrava aterrorizada. Então Sangue e Queijo fugiram com a cabeça do príncipe, fiéis à palavra de que iriam atrás apenas de um dos filhos de Aegon. Essas não foram as únicas mortes nessa guerra longa e violenta, por mais triste que a morte de Jaehaerys tenha sido. A do pequeno príncipe Maelor, que não viveu muito mais do que o irmão, foi pior.
No livro, Sir Rickard Thorne, da Guarda Real, foi enviado para levar Maelor em segredo para Vila Velha, onde ficaria seguro em Torralta. Mas foi detido na Ponte Amarga e derrubado por uma multidão. O próprio Maelor foi feito em pedaços em Ponte Amarga enquanto homens e mulheres lutavam para reivindicar a criança como prêmio. Quando Lord Hightower destruiu Ponte Amarga e foi exigir justiça da senhora Caswell, ela implorou misericórdia por seus filhos antes de se enforcar nas muralhas do castelo. Infelizmente, essa cena não vai acontecer em A Casa do Dragão porque Maelor, o filho mais novo de Helaena, foi cortado da série. E aqui a borboleta bate as asas novamente. A falta de Maelor na série custou a cena trágica e heróica de Rickard Thorne. Criston Cole enviou Sir Arric Cargill para a Pedra do Dragão com a intenção de infiltrá-lo no castelo. Disfarçado como seu irmão gêmeo, Sir Erric. Lá ele iria matar Rhaenyra ou seus filhos, os relatos diferem. O acaso, no entanto, fez que Sir Erric e Sir Arric se encontrassem sem querer em um dos salões do castelo. Os cantores dizem que eles professaram o amor um pelo outro antes que as espadas se chocassem e lutaram com amor e dever em seus corações por uma hora, antes de morrerem chorando um no braço do outro. O relato de Cogumelo, que afirma ter testemunhado o duelo, diz que a realidade foi muito mais brutal. Cada um acusou o outro de traição e, em instantes, tinham se ferido mortalmente. Essa cena foi bem adaptada na série, eu acho que acertaram em cheio. Enquanto isso, Sir Criston Cole decidiu punir os Senhores Negros, aqueles vassalos das Terras da Coroa que permaneciam leais a Rhaenyra. Os castelos Rosby, Stokeworth e Valdocaso caíram diante dele e seus homens, mas, em pouso de gralhas, o Lord Stanton já recebera a notícia da chegada de Cole. Em vez de lutar, ele se escondeu no castelo e mandou um corvo para a Pedra do Dragão, implorando ajuda. A ajuda chegou na forma da princesa Rhaenys, aos 55 anos, mas tão feroz e determinada quanto fora na juventude, e seu dragão Meleys, a rainha vermelha. Mas Cole levara dragões também. O próprio Aegon II pousou no campo com Sunfyre, e seu irmão Aemond, um olho, montava Vhagar, o maior dragão vivo desde a época de Balerion. Dizem que a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, não se esquivou dos inimigos. Com um grito de alegria e o estalo de seu chicote, ela fez Meleys voar para enfrentá-los. Só Vhagar e Aemond saíram ilesos da batalha. Sunfyre ficou aleijado e o rei Aegon II quase não sobreviveu, com costelas quebradas, quadril quebrado e queimaduras que cobriam metade de seu corpo. O pior foi o braço esquerdo do rei, onde o fogo de dragão derreteu a armadura na sua carne. Na série, Aegon II não estava envolvido nos planos para criar uma emboscada contra Rhaenys, como é mostrado no livro. E no livro, Aemond não tem intenções de fazer qualquer mal contra o seu irmão. Algo que, na minha opinião, pode ser até considerado um furo de roteiro, porque Aegon II no livro acaba fugindo da cidade por causa de Rhaenyra e Daemon, mas na série, ele foge da cidade por causa de seu irmão Aemond. O corpo de Rhaenys foi encontrado vários dias depois, entre os restos do cadáver da Rainha Vermelha, mas tão queimado que era quase irreconhecível. Aegon passou o ano seguinte de seu reinado no isolamento, curando-se dos terríveis ferimentos. Mas a guerra continuou, e ainda que o rei Aegon tivesse muitas vantagens na batalha contra sua irmã mais velha, sua força em dragões não estava entre elas. No início da dança, Aegon tinha apenas 4 dragões prontos para lutar. Rhaenyra, por outro lado, tinha 8, e ainda mais à sua disposição. Em Pedra do Dragão, onde os Targaryen governavam há muito tempo, os plebeus viam seus belos governantes estrangeiros quase como deuses. Muitas donzelas defloradas por senhores Targaryen se consideravam abençoadas se uma semente de dragão fosse plantada em seus úteros. E por isso havia muita gente em Pedra do Dragão que podia corretamente afirmar, ou pelo menos suspeitar, que algum sangue Targaryen corria em suas veias. Muitos tentaram montar os dragões que ainda estavam disponíveis em Pedra do Dragão. Os mais perigosos eram os selvagens, então não foi de se admirar que os dragões que já tinham sido montados anteriormente fossem os primeiros a arranjar novos donos. Entre esses novos cavaleiros de dragões estava Adan de Casco, um jovem corajoso e nobre que fora levado pela mãe, Marilda de Casco, para experimentar um dragão juntamente com o irmão, Alyn. Ela revelou que os meninos eram filhos de Laenor Velaryon, fato que muitos acharam pouco provável, mas o Lord Corlys não questionou quando adotou ambos como parte da casa Velaryon. Cogumelo apresenta uma possibilidade mais plausível sobre a paternidade de Adan e Alyn, que o próprio Lord Corlys gerou os dois rapazes, na época em que passava vários de seus dias nos estaleiros de Casco, onde o pai de Marilda era carpinteiro naval. Os meninos permaneceram não reconhecidos, afastados da corte, enquanto a rainha que nunca foi viveu, mas depois de sua morte, o Lord Corlys aproveitou a oportunidade para reconhecê-los. De certo modo, Adan reivindicou o dragão de Laenor,
Seasmoke. Seu irmão, Alyn, teve menos sucesso com o Roubo-Ovelha, e pelo resto da vida ostentou as marcas da chama do dragão nas costas e pernas. Roubo-Ovelha foi mais tarde domado por Nettles, que lutou na Batalha da Goela, a maior batalha naval do universo de Game of Thrones e que vai acontecer no início da terceira temporada da série A Casa do Dragão. Apesar disso, a lealdade de Nettles não era tão clara quanto a do corajoso Sor Adan. Quando ela e o príncipe Daemon se tornaram amantes, foi a gota da água entre Rhaenyra e o senhor seu marido. Nettles, a quem o príncipe chamava carinhosamente de Net, sobreviveu ao príncipe, assim como a sua esposa. Nettles e Roubo-Ovelha desapareceram antes do final da guerra, e ninguém soube onde foram até anos mais tarde. Entre os sementes de dragão, os piores eram o bêbado Ulf o Branco e o imenso e poderoso ferreiro bastardo chamado Hugh Martelo. Eles não ficaram satisfeitos com a honra de voar nos dragões Asa Prata e Vermetor. Além disso, eles desejavam propriedades e riquezas. Depois da primeira batalha por Rhaenyra, eles viraram a casaca na primeira batalha de Tumbleton em troca de propriedades. Ambos tiveram mortes miseráveis, mortos por homens que pensavam estar em dívida com eles. Um por vinho envenenado e outro assassinado pelo ousado Jon Roxton com a fazedora de órfãos. As batalhas durante a Dança dos Dragões não podem ser facilmente numeradas, pois foram quase além de qualquer número, e grande parte do reino foi dilacerado no conflito. Homens erguiam o estandarte do rei, ostentando o dragão dourado de 3 cabeças que Aegon pegou como seu símbolo, só para descobrir que o vizinho estava com o dragão vermelho de Rhaenyra dividido com a lua e o falcão de sua mãe Arryn e o cavalo do mar do falecido marido. Irmão lutou contra irmão, pai lutou contra filho e o reino inteiro sangrou. Já que vocês sabem que a série é diferente do livro, vou contar um resumo das batalhas mais notáveis da Dança dos Dragões. A primeira delas foi a Batalha do Moinho Ardente. Essa batalha foi um marco não apenas pelo conflito entre verdes e negros, mas também pela rivalidade histórica entre duas antigas casas das terras fluviais, a Casa Blackwood e a Casa Bracken. A inimizade entre essas casas vem desde a Era dos Heróis, quando ambas governavam as terras fluviais como reis dos primeiros homens. Essa rivalidade foi perpetuada pela chegada dos Ândalos, quando, na Batalha do Rio Amargo, as duas casas inicialmente aliadas contra os invasores foram derrotadas. Os Brackens abraçaram as tradições dos Ândalos, adotando a fé do Sete trazida pelos conquistadores, enquanto os Blackwoods permaneceram leais aos antigos deuses, mantendo vivas as crenças ancestrais dos primeiros homens. Mesmo após a queda dos reis fluviais, conflitos internos continuaram a marcar a história dessas casas, alegações de envenenamento do represeiro sagrado insular de Corvarbor, guerras privadas e casamentos que deveriam selar a paz, mas fracassaram, solidificando o ódio mútuo. O rei Jaehaerys I Targaryen fez as duas casas entrarem em um acordo de paz que durou todo o reinado do velho rei, mais de 50 anos. Durante a Dança dos Dragões, os Bracken apoiaram os verdes, enquanto os Blackwood se uniram aos negros. A Batalha do Moinho Ardente foi cortada da série A Casa do Dragão, tá pessoal? Então eu com certeza devo te contar como ela foi no livro. A batalha teve início próximo ao moinho junto ao ramo vermelho do tridente, onde as tropas de Sor Amos Bracken foram surpreendidas por Lord Samuel Blackwood. O conflito foi brutal, iluminado pelas chamas do moinho que pegou fogo durante o embate. Sor Amos Bracken matou Lord Samuel em um combate singular, mas foi logo abatido por uma flecha que atravessou a fenda de seu elmo. Reza a lenda que a flecha foi disparada por Alysanne Blackwood, irmã de Samuel, embora historiadores como o arquimestre Gildain questionam essa narrativa. Apesar da vitória inicial dos Brackens, as pesadas baixas os forçaram a recuar Barreira de Pedra, liderados por Sir Raylan Rivers, irmão bastardo de Amos. A resistência deles foi curta, pois o príncipe Daemon Targaryen logo capturou Barreira de Pedra, quebrando a força dos verdes nas terras fluviais. A Batalha da Goela foi uma das mais sangrentas e significativas batalhas navais da história de Westeros. Travada na Goela, a porta de entrada para as Terras da Coroa, a batalha teve repercussões duradouras na luta pelo Trono de Ferro. No início da Dança dos Dragões, a Casa Velaryon, leal à rainha Rhaenyra Targaryen, estabeleceu um bloqueio naval na Goela, controlando a entrada da Baía da Água Negra, a principal rota comercial de Porto Real, governada pelo rei Aegon II Targaryen. A situação do rei Aegon II começou a se deteriorar após a vitória de Daemon Targaryen, marido de Rhaenyra, na Batalha do Moinho Ardente, e o bloqueio dos Velaryon agravou ainda mais a sua crise. Para romper o cerco, Sir Otto Hightower, a mão do rei, iniciou uma série de negociações com o Reino das Três Filhas, composto pelas cidades livres de Myr, Lys e Tyrosh. A aliança foi concretizada e uma frota de 90 navios, comandada pelo almirante Sharaco Lohar, partiu para Westeros com destino a Goela. Vale lembrar que na série quem faz esse acordo é Tyland Lannister e não Otto Hightower. Enquanto isso, em
Pedra do Dragão, o príncipe Jacaerys Velaryon, herdeiro de Rhaenyra, enviou seus meios-irmãos, os príncipes Aegon e Viserys, para Pentos, onde seriam protegidos até que a guerra fosse resolvida. No entanto, a frota das Três Filhas interceptou a embarcação Alegre Deleite, que transportava os príncipes, capturando-os. Apenas o jovem Aegon, montado em seu dragão Stormcloud, conseguiu escapar, embora o dragão fosse ferido e morresse pouco depois. A batalha teve início no 5º dia do Ano Novo, em 130 depois da conquista, quando a frota das Três Filhas, dividida em 2 esquadrões, entrou na goela e atacou a frota Velaryon de surpresa. O príncipe Jacaerys, montado em seu dragão Vermax, voou para enfrentar os inimigos. Os marinheiros das Três Filhas, experientes em combater dragões, usaram lanças e flechas para tentar derrubar o jovem príncipe e seu dragão, mas Vermax conseguiu incendiar vários navios. A batalha se intensificou com a chegada de outros dragões aliados dos negros, como Asa Prata, Roubo-Ovelha, Fumaresia e Vermitor, que devastaram as embarcações da Triarquia. No entanto, durante um ataque, Vermax caiu no mar, possivelmente devido a um ferimento grave, e o príncipe Jacaerys foi morto pelos arqueiros enquanto tentava escapar. A luta prosseguiu ao longo do dia e noite, com os navios da Triarquia contornando Pedra do Dragão e atacando Deriva Marca, a sede da Casa Velaryon, além de saquear a Vila Especiaria e destruir Maré Alta, a fortaleza de Lord Corlys Velaryon. No entanto, apesar de seu avanço, a frota das Três Filhas não conseguiu perseguir os Velaryon, que se retiraram enquanto os inimigos também bateram em retirada. A batalha deixou milhares de mortos e devastou a cidade de Vila Especiaria, que nunca foi reconstruída. A frota Velaryon perdeu um terço de seus navios e o príncipe Jacaerys Velaryon e seu dragão Vermax foram mortos. O príncipe Viserys Targaryen foi feito prisioneiro, mas tanto os verdes quanto os negros acreditaram que ele estava morto. Aegon o Jovem nunca se perdoou por ter abandonado seu irmão mais novo. As perdas nas frotas da Triarquia foram tão pesadas que a frota de Sherac Lothar retornou com apenas 28 dos 90 navios originais, sendo que apenas 3 não eram tripulados por licenos. A batalha foi vista como um desastre para a Triarquia e Sherac Lothar foi desonrado. A relação entre as cidades livres se deteriorou, levando à Guerra das Filhas. Embora a morte de Jacaerys tenha sido um golpe significativo para os negros, a batalha foi uma vitória estratégica para eles. Apesar da perda de um comandante e herdeiro, a frota Velaryon manteve seu controle sobre a costa leste de Westeros, enquanto os aliados dos Verdes sofreram perdas irreparáveis. A Batalha do Vinho Mel ocorreu no ano 130, entre os Verdes liderados por Ormond Hightower e os Negros sob a liderança de Thadeus Rowan. Os Verdes estavam cercados entre os dois exércitos e suas forças estavam sendo atacadas por todos os lados. Quando a derrota parecia certa, o príncipe Daeron Targaryen apareceu montado em seu dragão Tessarion e virou a maré da batalha a favor dos Verdes. Tom Flowers foi morto e os líderes dos negros, como Alan Tarly e Alan Bisbury, foram capturados. Thadeus Rowan conseguiu escapar com parte de seu exército. A vitória dos Verdes foi decisiva, mas custou muitas vidas, incluindo importantes comandantes dos negros. A guerra continuaria difícil e sem um fim claro. Daeron Targaryen se destacou como herói da batalha, sendo sagrado cavaleiro por Ormond Hightower. A Batalha do Ramo Vermelho aconteceu no mesmo ano, quando o exército das Terras Ocidentais, liderado por Jason Lannister, atacou os Senhores dos Rios, muitos dos quais eram apoiadores de Rhaenyra Targaryen. A batalha aconteceu na travessia do Ramo Vermelho, onde os homens das terras fluviais conseguiram repelir 3 tentativas de atravessar o rio, incluindo a morte de Jason Lannister pelo escudeiro Peite de Folha Longa. Após a morte de Jason, Sir Adrian Tarbeck assumiu o comando do exército Lannister. Ele e seus cavaleiros, em uma manobra surpreendente, nadaram pelo Ramo Vermelho e atacaram as forças de Tristan Vance por trás. A resistência dos Homens dos Rios colapsou quando Adrian matou Tristan, permitindo que os Lannister cruzassem o rio com sucesso. Apesar da vitória, o exército Lannister continuou a avançar, mas foi finalmente esmagado na Batalha da Margem do Lago. Após a morte de Jason Lannister, Rochedo Casterly entrou em caos, com Dalton Greyjoy saqueando a costa ocidental. A esposa de Jason, Johanna Lannister, tentou proteger Lannisporto, mas falhou em impedir os ataques dos Homens de Ferro. A Batalha da Margem do Lago, também conhecida como Comida de Peixe, ou Banquete dos Peixes, ocorreu nas terras fluviais perto do lago Olho de Deus. Após a morte de Jason Lannister na Batalha do Ramo Vermelho, o comando do exército Lannister foi transferido para o delimitado Lord Humphrey Lefford, que liderou as tropas das terras ocidentais em direção ao leste. O avanço lento do exército Lannister foi agravado pela idade e fragilidade de Lefford, enquanto as forças dos negros, liderados por Roderick Dustin, Lord Forest Frey
e Robb Rivers se fortaleceram com o apoio de senhores das terras fluviais. Quando o exército Lannister chegou à margem do Olho de Deus, os negros já estavam posicionados do outro lado do lago. Lefford tentou pedir reforços a Harrenhal, mas seus corvos foram derrubados pelos arqueiros de Robb Rivers. A batalha começou no amanhecer do dia seguinte, com os nortenhos na vanguarda atacando os Lannister em uma série de assaltos. Sob pressão, os soldados Lannisters foram forçados a recuar, tentando atravessar o rio. Muitos pereceram durante a fuga, enquanto outros caíram sob os ataques constantes. Após a derrota, o príncipe Aemond Targaryen e Sir Criston Cole abandonaram Harrenhal, com Aemond liderando uma campanha de guerrilha montada em Vhagar. Criston, por sua vez, seguiu para o sul para se reunir com o Lord Ormond Hightower, mas a batalha ficou marcada como uma das mais sangrentas da guerra, com consequências significativas para os exércitos dos Verdes. Aemond Targaryen e Sir Criston Cole, ao marcharem com seus exércitos, deixaram Porto Real praticamente indefesa. Aproveitando a oportunidade, Daemon Targaryen, montado em Caraxes, e Rhaenyra, em Syrax, sobrevoaram a capital. A população de Porto Real entrou em pânico e Alicent Hightower, ex-rainha consorte, tentou enviar mensageiros para chamar Aemond de volta. Porém, os Mantos Dourados, a guarda da cidade, traíram os Verdes, pois eram leais a Daemon. Sob as ordens do comandante Sir Luthor Langard, os portões de Porto Real foram abertos, permitindo a entrada do exército de Rhaenyra. A resistência nos portões foi fraca e em poucas horas os negros dominaram a cidade. Alicent, sem opções, ordenou a rendição de seus homens. Após a queda da cidade, Aegon II fugiu secretamente com a ajuda de Larys Strong. Enquanto isso, Otto Hightower e Jasper Wilde foram executados, e Alicent, Helaena e outros prisioneiros foram capturados. Rhaenyra, agora no trono de ferro, viu sua ascensão saudada pela plebe, mas sua governança logo se tornou impopular devido à paranoia e execuções em massa, além do aumento de impostos. A população começou a chamá-la de Maegor com tetas. Eventualmente, Alicent tentou uma nova oferta de paz, sugerindo a divisão dos 7 reinos. Rhaenyra, no entanto, rejeitou, ressentida pelas ações dos irmãos que lhe tomaram o direito ao trono e mataram seus filhos. A guerra continuava, com a tensão entre as facções cada vez mais forte. O Baile do Açougueiro foi uma batalha crucial que ocorreu no Olho de Deus durante a dança, marcada pela derrota dos Verdes. Após a vitória dos negros na Batalha da Margem do Lago, Sir Criston Cole, a mando do rei Aegon II, marchou com seu exército em direção ao sul com a intenção de se unir a Ormond Hightower e Daeron Targaryen. Durante o percurso, os negros utilizaram táticas de guerrilha e o exército verde sofreu com a falta de recursos e deserções. Ao chegar perto da torrente da Água Negra, Criston Cole caiu em uma emboscada, sendo mortalmente atingido por uma chuva de flechas. Após sua morte, o exército verde entrou em pânico e foi derrotado de forma rápida e sangrenta. A batalha foi descrita como um abatedouro e ficou conhecida como Baile do Açougueiro, nome dado por Cogumelo devido ao massacre. A morte de Criston marcou um ponto de virada para os negros, que alcançaram uma vitória significativa, embora Aegon II e Aemond continuassem foragidos e a luta prosseguisse. A primeira batalha de Tumbleton foi um verdadeiro caos. Tumbleton, uma cidade mercantil fortificada, era a última linha de defesa dos negros, comandadas por Rhaenyra Targaryen, entre Porto Real e o exército de Lord Ormond Hightower, líder dos Verdes. A batalha não apenas ficou marcada pela violência, mas também pela traição e pelo saque implacável que se seguiu. Com a aproximação das forças de Ormond Hightower, que marchava em direção a Porto Real, o comando dos negros enviou Sir Ulfel Branco e Sir Hugh Martelo, com seus dragões, Vermetor e Asa Prata, para defender Tumbleton. A cidade estava protegida por um exército composto por cerca de 6.000 a 12.000 combatentes, incluindo as forças dos Caswell, Merryweather e Grey, entre outros, enquanto os Verdes contavam com aproximadamente 15.000 soldados, superando em número os defensores. Entre os habitantes da cidade, muitos estavam secretamente leais aos Verdes, como Roger e Owen, o que complicava ainda mais a situação para os negros. A batalha teve início com um ataque dos Verdes, cujas flechas e cavalaria pesada forçaram os defensores a recuar para dentro das muralhas de Tumbleton. No entanto, Lord Roderick Dustin e seus lobos de inverno realizaram uma ousada ofensiva lateral contra os Hightower. Apesar de estarem em desvantagem numérica de 10 para 1, os Lobos do Inverno conseguiram chegar ao acampamento dos Verdes, e Roderick matou Sir Bryndon Hightower e Lord Ormond Hightower, antes de sucumbir aos ferimentos.
A morte dos líderes dos Verdes inicialmente deu a esperança aos negros, mas a situação mudou drasticamente quando Wolf, o Branco e Hugh Martelo traíram seus companheiros e viraram seus dragões contra a cidade. Vermithor e Asa Prata incendiaram a cidade com o fogo de dragão, e tudo foi consumido pelas chamas. Milhares de habitantes morreram queimados ou afogados enquanto tentavam escapar pelo Mander. Após a traição, a cidade foi saqueada de forma implacável pelos soldados dos Verdes, que, sem liderança, caíram em um caos completo. Mulheres, incluindo meninas e até religiosas, foram violentadas, enquanto homens, velhos e crianças foram mortos de maneiras brutais. Casas e lojas foram saqueadas e os ricos foram torturados para revelar fortunas escondidas. Sir John Roxton matou Lord Futley e tomou a senhora Sherris Futley como prêmio de guerra, enquanto Sir Ulfil Branco foi acusado de crimes ainda mais horríveis. O príncipe Daeron Targaryen tentou intervir, pedindo que o líder dos Verdes em Tumbleton, Sir Robert, controlasse os soldados, mas ele falhou em conter a violência. Para agravar ainda mais a situação, o Lord Eunuan Peake matou Lord Owen Burney durante um conselho de guerra, intensificando ainda mais a desordem entre os Verdes. Após a derrota dos negros, Alicent Hightower, a viúva, teria se divertido com a tragédia e comentado que os Verdes agora colheriam as consequências de suas ações. Em Porto Real, muitos plebeus temeram que o mesmo destino de Tumbleton acontecesse com a capital, mas Rhaenyra Targaryen mandou selar os portões da cidade, evitando que as pessoas fugissem. O exército dos Verdes, enfraquecido pelo saque e pelas deserções, não conseguiu avançar para Porto Real, e a situação foi marcada pela falta de moral e desorganização interna. A desaprovação gerada pelos dois traidores, como foram chamados Ulf e Hugh, levou à formação dos Ouriços, um grupo de nobres revoltados com as traições. Posteriormente, os Verdes enfrentaram a fúria de Sir Adan Velaryon e as tropas das Terras Fluviais na Segunda Batalha de Tumbleton, um evento que continuou a manchar a história da Dança dos Dragões. O assalto ao Fosso dos Dragões não foi bem uma batalha, mas foi um caos gerado na capital. A revolta começou após o suicídio da rainha consorte Rhaenyra Targaryen, quando os plebeus e cidadãos revoltados saquearam e assassinaram sem piedade pela cidade. O caos foi exacerbado pelas palavras de um profeta chamado O Pastor, que incitou a multidão a invadir o Fosso dos Dragões, onde estavam aprisionados os dragões dos Targaryen, prometendo-lhes a salvação ao matarem os grandes animais. No início, Rhaenyra Targaryen e seus filhos observavam a situação da fortaleza de Maegor. Enquanto Rhaenyra se preparava para a possível defesa, o príncipe Joffrey, temendo pela segurança de seu dragão, Tyraxes, soltou Syrax, o dragão de sua mãe, para tentar salvar seu próprio dragão. No entanto, Joffrey acabou caindo de Syrax durante o voo, morrendo ao ser dilacerado pela multidão enfurecida. A revolta cresceu e o pastor se aproveitou da oportunidade para incitar a destruição dos dragões no fosso. Dentro do fosso, 4 dragões estavam acorrentados: Shrykos, Morgul, Tyraxes e Dreamfire. Embora as portas e janelas do fosso estivessem sendo invadidas, a patrulha da cidade tentou resistir, mas foi esmagada pela força da multidão. O ataque despertou os dragões que, mesmo acorrentados, lutaram ferozmente com suas chamas, garras e dentes. Shrykos foi o primeiro a morrer, abatido pelo lenhador Hobb com um machado. Em seguida, Morgul foi morto pelo Cavaleiro Ardente, que o atacou com sua lança enquanto o dragão queimava. Tyraxes também foi morto, preso em suas correntes. Dreamfire, por sua vez, conseguiu escapar das correntes, causando mais destruição até ser atingida por uma seta e, enlouquecida, colidiu com o teto do fosso. O número de mortos é incerto, mas se estima-se que foram centenas ou até milhares, com muitos outros feridos. Após a destruição do fosso, Syrax, o último dragão vivo, foi solto por Joffrey antes de sua morte e atacou a multidão. No entanto, a vitória não durou muito, pois Syrax também foi abatido de forma cruel, com relatos divergentes sobre quem foi o responsável pela morte do dragão. Após a tragédia, Rhaenyra, devastada pela perda de seu dragão e de seu filho, fugiu de Porto Real com seu filho Aegon, mas foi traída e capturada ao chegar em Pedra do Dragão pelos soldados do rei Aegon II, que já haviam tomado a ilha. A derrota de Rhaenyra eu irei contar detalhadamente em meu próximo vídeo, que será sobre o seu curto reinado. A Batalha acima do Olho de Deus. Após deixar a Lagoa da Donzela, Daemon desafiou seu sobrinho Aemond a um duelo e o esperou em Harrenhal por 13 dias até que Aemond chegasse, acompanhado de sua amante grávida Alice Rivers. Ambos se preparavam para o confronto, montando seus dragões Vhagar e Caraxes, que alcançaram voo ao mesmo tempo, se enfrentando nos céus. A batalha foi testemunhada por pescadores e camponeses, com os estrondos dos dragões sendo ouvidos a mais de 19 quilômetros de distância, e o fogo
tão intenso que o povo temia que os céus estivessem em chamas. Apesar da força de Veigar, sua falta de agilidade foi uma desvantagem diante de Caraxes, que atacou violentamente, mordendo o pescoço de Veigar. Os dragões caíram pesadamente, se ferindo mutuamente. Durante a queda, Daemon saltou de Caraxes para Veigar e matou Aemond com a sua espada, a Irmã Negra, atravessando-lhe o olho direito enquanto os dois dragões caíam nas águas do Olho de Deus, criando um grande muro de água. Nenhum dos dois homens sobreviveu. A morte de Aemond e Daemon, junto com seus dragões, foi um grande golpe para ambos os lados da guerra. O corpo de Veigar foi encontrado 4 anos depois, com Aemond ainda preso à cela, e o crânio de Veigar foi levado para Porto Real, sendo exibido na Fortaleza Vermelha. A Irmã Negra foi restaurada à Casa Targaryen. Caraxes, embora ferido, sobreviveu à queda e morreu na costa do Olho de Deus. Mas o corpo de Daemon nunca foi encontrado. Alguns rumores sugerem que Daemon sobreviveu e foi encontrar sua amante, Nethos, mas os mestres discordam, acreditando que seu corpo foi levado pela correnteza ou consumido pelos peixes. A última das grandes batalhas da dança foi quando os verdes e os negros se enfrentaram na cidade da Campina, já devastada pela primeira batalha de Tumbleton. O exército dos verdes, comandado por Sir Robert Hightower após a morte de Lord Ormond Hightower, enfrentava divergências internas, com o príncipe Daeron Targaryen sendo o novo líder dos verdes após o desaparecimento de Aegon II. A situação interna, agravada pela traição de Sir Ulfi o Branco e Sir Hugh Martello, que se voltaram contra os verdes com seus dragões, Asa Prata e Vermithor, complicou ainda mais a situação. Enquanto os senhores da Campina conspiravam contra Ulf e Hugh, o exército de Adan Velaryon, com 4.000 homens das terras fluviais, avançava em direção a Tumbleton. Surpreendendo os verdes com sua disciplina e ataque coordenado, os negros incendiaram os acampamentos dos verdes e atacaram a cidade. Durante a batalha, Hugh Martello foi assassinado por Jon Roxton, e o príncipe Daeron Targaryen morreu no meio dos combates, enquanto os dragões Vermithor e Asa Prata participaram do confronto aéreo. Fumaresia, comandado por Adan, lutou contra Tessarion e depois enfrentou Vermithor, que matou Seasmoke, mas logo foi abatido. Apesar da vitória dos negros, o resultado foi incompleto. Os verdes recuaram para a cidade e se fecharam dentro das muralhas, enquanto os negros falharam em retomar Tumbleton. A batalha teve um grande custo para ambos os lados, com os negros perdendo apenas cerca de 100 homens, mas os verdes sofrendo a perda de muitos soldados. A crise interna nos verdes chegou ao auge com a morte de Daeron e Hugh Martello, e Ulf declarou que tomaria o Trono de Ferro. Os Strepes, no entanto, conspiraram contra ele e o envenenaram, matando também Sir Robert Hightower. A retirada dos verdes de Tumbleton, liderada por Lord Pyke, dissipou a ameaça a Porto Real. O jovem Adan morreu bravamente na segunda batalha de Tumbleton, provando a sua lealdade com a vida depois dela ter sido posta em questão pelos malfeitos dos dois traidores. Aegon II Targaryen, um monarca debilitado pela guerra e pelas feridas de batalha, viu sua vida terminar de forma trágica e abrupta. Após perder o controle de Porto Real em meio a uma revolta popular e uma série de eventos catastróficos, ele buscou restabelecer sua autoridade, mas o fardo da Dança dos Dragões ainda o perseguia. No ano 130 DC, após a morte de sua irmã Rhaenyra, que foi cruelmente executada por ele e alimentada ao dragão Sunfyre, a guerra continuou. Aegon II tentou retomar o controle, oferecendo o perdão à Casa Velaryon e ao Lord Corlys, que após jurar lealdade a ele, foi nomeado mestre dos navios. Mas mesmo com esses movimentos, a guerra estava longe de acabar, e Aegon II, exaurido, não conseguiu evitar o cerco iminente a Porto Real. À medida que as forças inimigas se aproximavam e seus lordes se rebelavam, o rei permaneceu obcecado por questões pessoais, como seu casamento com a filha de Lord Borros Baratheon, e as estátuas de seus irmãos, Daeron o Ousado e Aemond um Olho, que ele ordenara construir no Fosso dos Dragões. Mas a batalha já estava perdida. Quando as forças do norte e do Vale de Arryn chegaram à capital, os últimos aliados de Aegon II não conseguiram impedir o avanço dos rapazes liderados por Kermit Tully. Apesar das oportunidades de rendição e da pressão de sua mãe, a rainha Alicent Hightower, para que ele se abdicasse e se refugiasse na Patrulha da Noite, Aegon II se recusou a se curvar, desejando continuar sua luta até o fim. Contudo, a morte de seu dragão Sunfyre e a falta de suporte militar suficiente para resistir aos inimigos acabaram por deixá-lo completamente isolado. Mesmo assim, Aegon não considerou rendição até o último momento. No entanto, após uma reunião com seus conselheiros, o rei exausto pediu para ser levado ao septo real da Fortaleza Vermelha, onde, em sua liteira, foi encontrado morto.
Seu corpo estava marcado pela dor e pelo sangue, uma morte tão abrupta quanto a sua ascensão ao trono. Ninguém soube ao certo quem o envenenou, mas suspeitas recaíram sobre Lord Corlys Velaryon, Lord Larys Strong e Sir Perkin a Pulga, todos temendo que a continuidade de seu reinado significasse o prolongamento da guerra. Após a morte de Aegon II, que foi envenenado, o jovem Aegon III Targaryen ascendeu ao trono de ferro. A situação estava tensa e Lord Corlys Velaryon, que havia apoiado os verdes, enviou emissários para buscar a paz entre as facções. Contudo, Cregan Stark, que era um dos líderes dos negros na Guerra Civil, queria justiça pela morte de Aegon II. Como resultado, ele ordenou a prisão de 22 homens, incluindo Corlys Velaryon. Larys Strong, o mestre dos sussurros, foi executado. Durante sua curta estadia em Porto Real, Cregan foi nomeado mão do rei por Aegon III. No entanto, o jovem rei foi persuadido por suas meias-irmãs Baela e Rhaena a restaurar a honra de Corlys Velaryon, o que levou à publicação de um decreto que devolvia os títulos e honras a Corlys. Em um acordo político, Ali Blackwood, uma nobre das terras fluviais, concordou em se casar com Cregan em troca do cumprimento do decreto de Aegon III. Após o que ficou conhecido como a Hora do Lobo, Cregan renunciou ao cargo da mão do rei no dia seguinte, tendo exercido a função por apenas um curto período de tempo. Cregan retornou para o norte, mas alguns de seus seguidores permaneceram em Porto Real, onde continuaram a desempenhar papéis diversos. Alguns se casaram com viúvas nas terras fluviais, outros venderam suas espadas ou se ofereceram em serviço, e alguns se voltaram para as atividades mais sombrias, como a bandidagem. Com a morte de Aegon II, seu sobrinho Aegon o Jovem ascendeu ao trono de ferro. Aegon o Jovem casou-se com a filha de Aegon II, Jaehaera Targaryen, reunindo os dois ramos da casa Targaryen e marcando o fim da Dança dos Dragões. Aegon II foi cremado de acordo com a tradição Targaryen, e alguns esperavam que as sombras de seu reinado, marcadas pelo ódio e pela brutalidade, fossem purificadas junto com seus restos mortais. O trabalho de reconstrução da capital começou, mas as estátuas que Aegon II tinha ordenado nunca foram erigidas, deixando um vazio simbólico na memória do reinado de um homem que havia falhado em manter o Império unido. Não tem como falar de Aegon II sem mencionar Rhaenyra Targaryen. Esse vídeo, que resumiu o reinado de Aegon II, foi uma visão geral da Dança dos Dragões, baseado nos livros O Mundo de Gelo e Fogo e Sangue. Se você quiser entender ainda mais, fiz um vídeo completo sobre a Dança dos Dragões, e o link vai estar na descrição. Aegon II, apesar de ter sido rei, não teve um papel tão marcante, pois o reino estava imerso em uma guerra durante seu reinado. Agora, o meu próximo vídeo será sobre Rhaenyra Targaryen, e será bem complexo, pois vou explorar todas as perspectivas sobre ela. Cada uma dessas visões contribuiu para a ideia de que, de fato, Rhaenyra foi uma rainha muito mais sombria do que a série House of the Dragon nos faz acreditar. Quero agradecer a todos que assistiram. Esse vídeo deu bastante trabalho para ser feito, então se puderem, deixem aquele like e se inscrevam no canal para não perderem nenhum conteúdo novo. Ah, e não deixem de conferir a minha playlist sobre os reis Targaryen. Os links estão na descrição. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.